Então, dando continuidade à cristianização, a gente viu o exemplo da palavra sacramento. Mas existem outras cristianizações. Me particularizando só uma especialmente, por causa do momento que a gente vai começar a viver, é o Advento. Então, o que era Advento para os povos pagãos? Os pagãos, eles consideravam a vinda do seu Deus em um determinado dia do ano. E nesse determinado dia do ano, eles colocavam a imagem do Deus e eles tinham a certeza de que naquela imagem ali se tornava presente lá no meio deles e começava a distribuir as bênçãos para todo o povo e conceder também os favores que aquele povo pedia àquele falso Deus. Mas também existia um outro significado para a palavra Advento. Quando o rei visitava uma determinada cidade, ou ainda quando era indicado o dia da sua coroação, essa visita ou esse dia de coroação era chamado de Advento. Aí o que os cristãos fizeram? Uma cristianização dessa palavra Advento. Então, para nós, hoje, Advento é a vinda de nosso Senhor, do próprio Deus, no meio de nós. Só que a igreja estendeu não somente para um dia, mas estendeu para um período. Então, esse período de preparação para essa vinda do Senhor no meio de nós, a igreja chama de Advento. Então, Advento é um período de preparação. Agora, vocês podem me perguntar assim: tá bom, Diácono, mas como devo me preparar para o Advento? Cada período do ano litúrgico, ele tem sua especificidade. Então tem o período da Páscoa e aquele período de preparação para a Páscoa, a Quaresma, tem toda a sua preparação própria. Como agora, o Advento vai começar no domingo que vem, ele também tem toda uma preparação. E como fazer isso? Eu coloquei aqui alguns pontos. O primeiro ponto: manter-se vigilante na fé e na oração, percebendo os sinais da vinda do Senhor nas diversas circunstâncias e momentos da vida. Então, o cristão, ele deve se preparar. A gente não sabe quando o Senhor vem, e essa preparação a gente precisa estar em oração e estar com os ouvidos e os olhos bem atentos, porque às vezes é um acontecimento simples que o Senhor se mostra, se apresenta para nós, e se a gente não tiver com essa sensibilização, essa sensibilidade, a gente acaba perdendo aquela oportunidade. Na carta aos Coríntios, aos Hebreus, no capítulo 13, se eu não estou enganado, eu não pensei antes nessa passagem, mas me vem na mente, eu acho que é Hebreus 13, diz assim: não deixem a graça passar. Ou seja, o Senhor, ele está todo instante passando no meio de nós, mas às vezes a gente não percebe, e a graça passa e a gente não toma posse dessa graça. E o Advento nos ajuda muito isso, nessa preparação e perceber nas diversas situações do dia a dia esta graça do Senhor passando no meio de nós. Existe um santo da igreja chamado São Bernardo Claraval. Uma vez eu li um artigo sobre ele e achei muito interessante. Ele falava sobre as 3 vindas do Senhor. Então, a primeira vinda do Senhor, ela ocorreu no Natal, quando o Senhor veio até a terra de uma forma muito humilde, e ficou no meio de nós. Uma outra segunda vinda do Senhor no final dos tempos, quando ele vai descer no seu esplendor e glória, como supremo juiz da humanidade, da história. E entre essa primeira vinda dele, que é a encarnação, o Natal, e essa segunda vinda gloriosa, no final dos tempos, existe um meio. Esse meio São Bernardo chama uma terceira vinda do Senhor.
E essa terceira vinda, ela ocorre, como falei há pouco, a todo instante. A gente precisa ter os olhos, os ouvidos atentos. Eu me lembro que uma vez eu participei de um retiro de discipulado e lá uma irmãzinha nossa, ela falando sobre ouvir o Senhor, ela colocou uma cabeça e na cabeça ela colocou lá os olhos e eu me lembro perfeitamente que ela botou umas orelhas totalmente desproporcionais ao tamanho da cabeça. E ela comentava na época, essas orelhas grandes aqui não quer dizer para a gente ficar ouvindo coisas que não interessam para a gente, conversa fiada, assim, mesquinharias, nada disso. Essas orelhas grandes, elas representam assim, o ouvido de um discípulo, o ouvido de um cristão, que deve constantemente estar ouvindo, percebendo o que o Senhor quer falar para a gente, o que o Senhor fala para a gente, como Ele tem se manifestado. Então, essa terceira vinda, como São Bernardo do Claraval falou, são todas essas vindas diárias ao longo da nossa estadia aqui na Terra, onde o Senhor fala para nós. E o Advento, ele nos ajuda muito a perceber isso. Eu coloquei aqui um outro ponto também de preparação para o Advento, caminhar sempre com o Senhor, se converter. A nossa conversão, ela deve ser diária, eu diria até instantânea. A cada instante a gente deve se converter um pouquinho mais. E quando a gente fala em conversão, é mudar de vida. A gente está indo numa direção, mas o Senhor nos toca de uma maneira assim, tão profunda, tão forte, que faz com que a gente mude o nosso jeito de ser, a nossa maneira de enxergar as coisas, de viver, radicalmente. Eu me lembro, só como um exemplo, pegando nessa época mesmo do Natal, aqueles 3 reis magos que foram até o Senhor oferecer aqueles 3 presentes, quando eles voltaram com um caminho diferente. Lógico, eles voltaram ali porque não queriam chegar até o rei Herodes e lá de repente seriam até mortos também, além do Herodes saber onde se encontrava o Salvador que tinha nascido. Mas aquela experiência que eles tiveram com o Senhor ali foi tão intensa também que eles mudaram de direção, foram para o outro lado. Assim deve ser a nossa conversão diária, instantânea. Nós devemos estar sempre se voltando cada dia mais para o Senhor, cada dia mais experimentando, cada dia mais o trazendo para dentro da nossa vida e expressando através dos nossos gestos, das nossas atitudes, modo de falar, modo de ser, na docilidade das palavras, dizendo, o Senhor está me transformando, dia após dia. Coloquei aqui também, com a preparação para o Advento, dar testemunho da alegria que Jesus nos traz, procurando sempre fazer o bem. O cristão, ele é aquele que deve ser uma pessoa assim bendita, ou seja, ele deve ser um propagador do bem, um divulgador do amor. Há pouco tempo, eu estava dando até um encontro, onde a gente falava que o próprio do amor é o que é? Ele é autodifusivo em si mesmo. O que é isso? Uma coisa complicada? Autodifusivo em si mesmo? Não. O amor, ele tem necessidade de se mostrar para a pessoa amada. Então, quem ama sente essa necessidade, né? Eu tenho que mostrar para a pessoa amada esse amor que eu sinto por ela. E assim deve ser o cristão. Ele deve se mostrar para todos os outros irmãos, para todas as pessoas aí pelo mundo afora, o amor. O amor está dentro dele. Fruto dessa presença, dessa intimidade, dessa experiência dele com o Senhor. Nasce agora no Natal, que a igreja faz memória. Traz para hoje esse nascimento. E um outro aspecto do Advento também que eu coloquei aqui, manter um coração de pobre e vazio de si, despojado para reconhecer Jesus como Deus. O cristão, ele deve a todo instante ele se fazer pobre. E talvez a gente não tenha assim uma ideia,
a gente acha que a ser pobre é aquela pessoa que é mesquinha, aquela pessoa que só pensa na parte material, aquela pessoa que só quer para si, não. O pobre, biblicamente falando, a gente chama de anauinitas, é aquele que é totalmente despojado de si, é aquele que dá a sua vida, se entrega totalmente nas mãos desse Senhor. Esse Senhor que tem a convicção de que caminha com Ele, dia após dia. Por isso que Ele espalha esse amor, por isso que Ele quer sempre fazer o bem, transportar o bem, irradiar o bem, fazer com que as pessoas cresçam. E Ele não é tipo assim, unidirecional. É uma partilha, é uma troca, é uma simbiose. O cristão dá, mas ele também quer receber. E quantas pessoas aí pelo mundo afora pode nos ajudar também com a sua experiência, com a sua partilha. Então a gente precisa também se abrir isso, se abrir o irmão para a gente poder crescer. E voltando aqui, ter esse coração de pobre, sempre aberto a ouvir o Senhor que fala para nós intensamente. Então, esses são alguns aspectos que eu coloquei aqui para a gente poder se preparar para o advento.